Você já parou para pensar que talvez o problema da sua vida não é a falta de dinheiro, não é a falta de oportunidade, não é a falta de clareza, e sim talvez a falta de mentalidade? Bom, eu tô aqui, vim até o topo de um prédio somente para te falar de umas coisas que fazem total diferença na vida das pessoas, que isso diferencia ela se ela vai ter sucesso ou não, ou fracasso na vida delas, somente por conta de um motivo: mentalidade. É exatamente isso. E eu vou te contar como que a maioria das pessoas, elas chegam a um nível de estagnamento mental, né? Se fracassam por si vezes, ela nem em si viveu a vida dela toda, mas ela já é fracassada, por mais que ela ache que não, por mais que ela ache que talvez ainda tenha jeito. E vou te dar aqui alguns passos que fazem total diferença na vida das pessoas, 3 em específico que vão reprogramar a sua mentalidade para você ter sucesso na vida. Seja dinheiro, seja obtenção de confiança, seja se diferenciar, ter posicionamento claro, enfim. Então, o fato de eu estar aqui, no topo de um prédio, ter essa coragem de vir até aqui, óbvio que tem margem de segurança ali e tudo mais, né? É um L ponto, mas o fato de eu estar aqui, ter essa consciência de que eu posso estar no topo de um prédio gravando um vídeo, talvez falando um conteúdo para vocês que eu sei que vai ajudar as pessoas. Obviamente eu estou aqui para gerar um conteúdo, né? Conseguir ter esse tipo de hábito e lugar em si para poder trazer um conteúdo melhor, né? Seja me influenciar olhando para a cidade aqui de longe, seja até mesmo também para criar mais vínculo. Mas eu quero te contar agora, voltando, o fato de eu estar aqui no prédio, no topo de um prédio, me diferencia como pessoa porque eu tenho a coragem de vir até aqui em cima, mesmo sabendo dos riscos. E a maioria das pessoas, qual é o problema delas? Elas tomam decisões na vida delas e às vezes se frustram porque elas não têm a coragem de admitir riscos. Tá tudo bem, às vezes as pessoas elas querem realmente de fato ter uma vida mais equilibrada, ter uma margem de segurança, um emprego estável e tudo mais, e não tem problema nenhum nisso. Mas fato é que você nunca vai atingir coisas que os grandes atingem se você não correr riscos. E isso é para tudo na vida. Seja para namorar, para conhecer uma pessoa diferente, que talvez por vezes seja a pessoa que você vai ter alguma coisa de diferente na vida mesmo, seja por conseguir mudar de cidade para conseguir um emprego diferente, para conhecer pessoas novas, atingir novos centros, conseguir novas oportunidades. Então, o fato de a pessoa não ser disponível para tomar riscos vai tomar a posição de fracasso na vida dela. É exatamente isso. É isso que ocorre. Basicamente isso. E, basicamente, quando eu comecei, né, a empreender, hoje eu sou empresário, tenho uma empresa de educação e saúde e gravo vídeos para o YouTube, dou aconselhamento, mentoria para empresários e médicos, clínicas e hospitais, pessoas que estão no ramo dos negócios, basicamente. Mas tudo isso foi por conta de eu tomar um risco, tudo isso foi por conta de eu querer me diferenciar, querer ser uma pessoa diferente, assumir a posição de ter que me mudar de cidade e mesmo assim, em consequência, não conseguir ver o crescimento do meu irmão, por exemplo, não poder estar em datas comemorativas com a minha família. Eu tô aqui num feriado, né? Daqui a 2 dias vai ter a Páscoa e eu não vou conseguir ver minha família. Minha família está a 2.700 quilômetros de mim, na minha cidade natal. E eu passei basicamente a tarde toda estudando e trabalhando, né? Para produzir conteúdo, enfim, trazer novos negócios, business e por aí vai. Mas fato é que, basicamente, cara, assumir riscos é o que vai tornar você uma pessoa diferenciada, tá? Então eu quero te colocar 3 pontos pragmáticos aqui que você pode reprogramar sua mentalidade e conseguir se diferenciar como pessoa, tanto para gerar negócios, tanto para conseguir dinheiro, tanto para conseguir novos tipos de perspectivas de outros empregos ou até mesmo ser uma pessoa que vai ter mais uma autoconfiança para, enfim, realizar um sonho, talvez uma meta de vida. Eu tô no topo do prédio, eu nunca faria isso, cara. Eu nunca faria isso se eu não tivesse reprogramado a minha mentalidade. Eu tinha um medo absurdo de altitude. E aí, o que eu fiz no início do ano? Qual que era a minha meta? Pular de paraquedas. Então, assumir riscos é uma coisa que vai diferenciar a maioria das pessoas. Infelizmente, tem pessoas que não estão aptas a correr esse tipo de risco e elas mal sabem que elas estão perdendo grandes oportunidades na vida delas. Então, os 3 pontos que eu posso te dar aqui de reprogramação mental, que de fato eles existem tanto pautado na ciência quanto em si na vida, né, por experiência, na vida empírica, por assim se dizer, é gatilhos mentais. Então, tipos de gatilhos mentais que diferenciam as pessoas. Mentalidade fechada. O que é o tipo de mentalidade fechada que as pessoas costumam ter? Se você vê um fato de alguma pessoa que evoluiu na vida, conseguiu algum tipo de emprego ou em si
comprou um carro importado, um telefone novo, seja o que for, algum tipo de aquisição em si. A pessoa de mentalidade fechada, o que ela vai fazer? Ela vai basicamente olhar para aquilo e vai falar assim, pô, mas ele já tinha dinheiro, pô, mas o pai dele deu esses aí para ele, pô, mas a família dele já era rica, pô, mas ele tá fazendo coisa errada, ele tá roubando, sei lá o quê, ele tá vendendo black, tá dando golpe, seja o que for. Isso daí, cara, é o tipo de mentalidade fechada. Ou seja, você não se questiona como aquela pessoa que conseguiu um sucesso específico, seja aquisição, seja compra de alguma coisa, como ela pode ter feito isso, para poder em si tentar criar questionamentos na sua mentalidade e você tentar replicar isso de alguma forma na sua vida. Por exemplo, se uma pessoa ela consegue aumentar o faturamento da sua empresa, ter um ROI acima do esperado nos últimos meses, ela conseguiu fazer isso por meio de alguns tipos de ferramentas e às vezes atitudes diferentes do convencional do que ele estava fazendo antes. Então, se você vê esse fato, você tem que se perguntar, se questionar como que essa pessoa fez isso e não falar, pô, ele já era rico, pô, ele já tinha isso, pô, o pai dele já deu isso para ele. Tá entendendo? Porque dessa forma você começa a criar questionamentos que vão te guiar para tentar replicar aquele fato que ocorreu com aquela pessoa ou com aquela empresa ou com aquele negócio na sua vida. Tá entendendo? Questionamentos. Então esse é o primeiro gatilho mental que tem, que é a mentalidade de crescimento. Gatilho mental de mentalidade de crescimento, não mentalidade fechada. O segundo gatilho que eu posso te dar, mental de reprogramação, é escolher bem os seus amigos, é escolher bem o seu ciclo social. Por quê? Você é a média das 5 pessoas que você convive. Ou seja, se você rodeia 5 idiotas ou 5 pessoas que não têm aptidão, não têm ambição na sua vida, cara, você vai ser a média delas, tá? Isso é muito clichê, mas fato é que é verdade. A reprogramação mental, de forma com qual você consegue entender que você é capaz realmente de atingir novos lugares, novas cidades, poder viajar, comprar um carro importado, comprar um negócio mais caro, ter qualidade de vida em si, ocorre pela reprogramação mental que vem decorrente do seu ciclo social. Então é o que você consome, é o que você assiste, é com quem você conversa, é com quem você faz planos, é com quem você sai no final de semana, é tudo isso. Isso aí está de acordo realmente com o que tu espera? Está realmente alinhado com as tuas perspectivas de vida? Está alinhado realmente com a ambição que tu imagina ter? Se você não tem isso, se você não tem um ciclo social que está realmente vinculado com o que tu imagina para o teu futuro, você vai fracassar, você vai falhar, não vai ter seus objetivos traçados e infelizmente é o que a maioria das pessoas atingem. Não tem sucesso porque não sabe escolher o meio que os permeia. Terceiro e último ponto muito importante para poder você conseguir ter ascensão é justamente o que eu falei no início, é assumir riscos. Assumir riscos. Por que eu digo isso? Porque se você não assumir riscos, você não vai ter sucesso. Você não vai entender realmente de fato o que você poderia atingir. Se você, por exemplo, está numa cidade em que não necessariamente é a cidade que você quer prosperar, a cidade que você quer ter filhos, a cidade que você quer constituir uma família em si, e você não toma a decisão, não se planeja no papel o quanto antes para tentar atingir isso em determinado prazo de tempo, sendo para assumir o risco de mudar de cidade, para assumir um novo cargo, um novo emprego, mudar totalmente sua vida, seja o que for, se você não desenha isso no papel, você não minimiza esses riscos. É o que a gente costuma falar no business, na gestão empresarial, de risco calculado. São riscos calculados. Ou seja, ninguém toma riscos por tomar em si. Ele sempre é calculado. Ou seja, tem que estar numa planilha se você vai mudar de cidade, tem que estar numa planilha quanto de custos que você vai ter, reserva de emergência nos investimentos para poder conseguir se manter, que tipo de forma que você vai fazer essa mudança de vida, com que emprego, por meio de que pessoas você vai se juntar para conseguir atingir um determinado lugar. Então são riscos que você toma, mas são riscos calculados. Por que eu digo isso? Porque ninguém toma riscos e a pessoa que faz dessa forma, ela está fadada a uma porcentagem maior de fracasso. Ela vai tomar um risco sem parâmetro nenhum, sem tentar estudar de nenhuma forma, ou conseguir alguma coisa diferente que seja mais pragmática, mais calculada, para minimizar os possíveis taxas de falha. Então, riscos calculados é o terceiro gatilho mental de reprogramação que pode te levar ao sucesso. Então, só para resumir, em primeiro lugar é a mentalidade de crescimento e não de mentalidade fechada. É fazer-se questionamentos para tentar mudar de vida, criar uma nova perspectiva. Segundo lugar é justamente seu ciclo social.
o meio em que você está inserido vai totalmente definir quem você vai ser na vida. O meio com quem você conversa, com quem você faz planos e, posteriormente, com o que você faz tudo, basicamente. E o terceiro e por último, mas não menos importante, é justamente assumir riscos, mas riscos calculados, porque é esses que vão talvez fazer com que você seja a pessoa que você nem espera que talvez seja. Talvez você está muito abaixo do que você imagina que você pode atingir. E eu tenho certeza que se você começar a tentar implementar essas 3 coisas que eu citei aqui, a sua vida vai mudar. Seja agora ou seja daqui a 1 ano, 2 anos, seja o que for. Mas se reprograme, comece a pensar diferente, comece a consumir coisas diferentes, se junte com pessoas que têm mentalidade de crescimento e tente implementar isso o quanto antes na sua vida, porque vai ser realmente uma pessoa que é próspera, realmente uma pessoa que teve a sua vida que valeu a pena. Então era isso. Se você gostou desse tipo de vídeo aqui, foi meio louco gravar aqui, admito, mas é justamente esse tipo de reprogramação mental que eu quero que vocês tenham. De ter coragem de assumir riscos, de ter coragem de poder enfrentar uma coisa diferente, até mesmo para conseguir novas experiências na sua vida e você nem imagina quem você vai se tornar ainda. Então, se você está junto comigo, se entendeu um pouco da minha mentalidade aqui, se faz sentido para ti, curte, comenta, compartilha, envia para aquele seu amigo que precisa ouvir esse insight e continua acompanhando o canal, divulga ao máximo, deixa uma mensagem de apoio aí para a gente conseguir trazer cada vez mais esse tipo de conversação aqui com vocês, beleza? Valeu!